céu invade Boa noite, vamos começar o serviço de cântico com a música Vera Jesus. No dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá. Mil gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim, Ele virá, e muito em breve subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve
música, vai. Aquela. Não é meu tudo não é. Como é tudo. É Daniel? Não, pai, é aquela. De quem é? Tá naquela. De quem é que eu falo? De quem é? Canta Fernanda Cleves. Tá naquela. Ah, eu esqueci o nome da música. Ai, deve tá aqui, ó. Aqui, não sei. Não, essa eu esqueci. Volta lá. Não. Não. Sei do babado? Não, que tem medo? Cadê esse? Não, nada, não. Somente. Não, é somente teu. Vamos cantar Somente Teu. Aquela música é. Meu tudo não. Maior que tudo. É maior que não sou nada, sou escravo deste mundo e os meus desejos só me levam para o mal. Estou cansado de cair e levantar, já não tenho forças e preciso ser guiado. Sou miserável, o pior dos pecadores, e é por isso que eu suplico. Eu preciso ser somente teu. Pai celeste, eu clamo agora pela fé. Conduz a minha vida e direcione os pensamentos meus. Quero ter completa dependência em ti e ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim. Eu preciso ser somente teu, Senhor. Eu não sou nada, sou escravo deste mundo e os meus desejos só me levam para o mal. Estou cansado de cair e levantar, já não tenho forças e preciso ser guiado. Sou miserável, o pior dos pecadores, e é por isso que eu suplico. Eu preciso ser somente teu. Pai celeste, eu clamo agora pela fé. Conduz a minha vida e direcione os pensamentos
Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Tinha duas poucas ali. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus, morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.
Amém. Olá, boa noite. Alegria ter você aqui conosco. Espero que nesta noite Deus fale ao seu coração e que você possa se colocar diariamente na presença de Deus e receber as múltiplas bênçãos que Ele tem reservado para você. Bênçãos essas espirituais, transformação do ser, firmamento do caráter, uma vida resoluta dentro da vontade divina. Esse é o anseio do nosso coração. Você me acompanha em oração? Oremos juntos. Bom Deus e Pai, rogo ao Senhor a tua sublime bênção sobre cada amigo que nos tem acompanhado nesta hora. Que o Juliano seja instrumento em tuas mãos para comunicar com poder e autoridade a tua palavra a esses teus filhos amados em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Amém. Deus seja louvado para sempre. Obrigado eu, nosso pastor Anderson Santana, um dos administradores ali da Associação Bahia. Queridos, tudo bem com vocês? Que alegria ter você aqui. Adriele, querida, boa noite. Sintam todos bem estar aqui nessa nossa jornada, uma série especial, uma série tremenda, uma série profunda, Esperança para um Mundo em Crise. Hoje é o tema especial. O tema de hoje é segurança em um mundo de incertezas. Um mundo totalmente de incertezas, nós temos segurança. Esse é o tema da noite, mas eu quero motivar você a colocar aí nos comentários aí, coloque: eu quero participar do sorteio. Coloque no comentário que sábado que vem vamos fazer o sorteio, ok? Coloque aí: eu quero participar do sorteio nos comentários e vamos sortear esse belo livro, O Libertador, O Desejado das Nações, Jesus Cristo Justo. Então, coloque aí: eu quero participar do sorteio, nos comentários aí, tá bom? Forte abraço então para você. Vamos lá, vamos continuar a série especial Esperança para um Mundo em Crise. Hoje, tremendo, queridos. Já gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2, e vamos juntos nessa jornada espetacular, nessa jornada tremenda, que é conhecer o que nos reserva o futuro, né? Conhecer o futuro sempre foi desejo do homem. O homem, na sua correria, em querer saber o que reserva o dia de amanhã, ele vai buscando cálculos, extrapolações, adivinhações, mas ele acaba se batendo em uma parede e não sabe para onde ir. Mas o que nos reserva o futuro? O que nos reserva como raça? Vai ser uma explosão total, uma grande explosão e vai acabar com o mundo inteiro? O que nos reserva o futuro? Nós vamos ver, passo a passo, no estudo dessa noite, segurança em um mundo de incerteza. Você precisa de certeza, não de incerteza. Você precisa de segurança. E a palavra de Deus traz isso. Pegue sua Bíblia em Daniel capítulo 2, vamos deixar aí. Segure aí, Daniel capítulo 2, certo? Que passo a passo nós vamos estudar. Pegue aí e deixa aberto, por gentileza. Daniel capítulo 2, deixa ela aberta em Daniel 2, que vamos considerar algumas coisas daqui a pouquinho. Só deixa aberta aí, pegue. Ezequiel, logo após o profeta Ezequiel, tem o profeta Daniel. Daniel capítulo 2, deixa aberto aí, que nós vamos considerar algumas coisas passo após passo, viu? Vamos considerar. Segure aí, Daniel capítulo 2, deixa sua Bíblia aberta em Daniel capítulo 2, certo? Se você pudesse escolher apenas uma palavra para descrever o que vai na mente das pessoas em nossos dias, qual seria essa palavra? Que palavra você usaria? Eu escolheria incerteza. Parece que nunca houve tantas pessoas tão cheias de dúvidas e incertezas quanto agora. Elas têm certeza de que serão repentinamente, elas não têm certeza que serão repentinamente varridas da face da terra por uma guerra nuclear, ou um aquecimento global, destruirá primeiro, não tem certeza. Vieram, elas não têm certeza de onde vieram, onde estão e para onde vão. As pessoas não têm certeza, estão buscando certeza.
para milhões de pessoas, essa sensação de incerteza é extremamente pessoal. Cada um tem um sentimento, cada um tem um momento difícil. Todos os dias surgem dúvidas em nossa mente. Quer ver algumas? De onde virá a próxima refeição? Tem pessoas que não têm nem o que comer no dia seguinte. Come ali e pergunta: de onde virá a próxima refeição? Onde dormirei? Saúde, casamento, futuro? Muitos estão atordoados com ansiedade crescente. O que ocorrerá com o nosso planeta? Você já se perguntou? Passa na sua mente, no seu coração essas perguntas. Todos os dias surgem dúvidas e dúvidas, todos os dias. Princípios morais que parecem sólidos estão desmoronando. Coisas que no passado eram coisa tremenda, segura, precisa, mas hoje está caindo como se fosse paçoca. Há muito pouco com o que possamos contar. Hoje está tudo beleza, amanhã acabou. Você esperava essa pandemia? Você esperava esse caos no mundo inteiro? Fala para mim aí. Por mais que você conheça as profecias da palavra de Deus, você esperava esse momento assim? Repentino? Todo mundo? Eu creio na palavra de suprema autoridade. Confio nela. Mas realmente pegou assim, surpresa essa pandemia, apesar que nós conhecemos as profecias. E você vai ver hoje uma profecia espetacular. Nada é muito certo. O que nós vamos fazer? Angústia geral em nossa sociedade. Algo não está certo. O medo toma conta de nós quando a gente olha para o futuro. Sensação de desesperança. A desesperança tem contribuído para o aumento do abuso de drogas, do uso de drogas, do uso excessivo de antidepressivos, do alcoolismo e do suicídio. Pessoas desesperadas agem desesperadamente. Anote aí. Pessoas desesperadas agem desesperadamente. Percebeu? Vá anotando aí. Vá pegando aí. 20% da população mundial é afetada pela depressão. Isso não é pouca coisa não, queridos. 20% da população mundial hoje, mais ou menos ali, um pouco mais que 7 bilhões de pessoas. Aí você vem, eu não sou muito bom de matemática não, viu? Então eu jogo para vocês aí, a Adriele aí que é boa em matemática, vocês aí. Então, olha, 7 bilhões, aí você joga aí para 20% de 7 bilhões. Para vocês aí, verifique aí quantas pessoas estão afetadas pela depressão. A cada 40 segundos, uma pessoa morre de suicídio. São dados alarmantes, queridos, preocupantes. As vendas de antidepressivos giram em torno de 24 bilhões a cada ano. 24 bilhões a cada ano as vendas aí de antidepressivos aí. Um estudo demonstrou que 14% dos jovens que tomam antidepressivos se tornam agressivos e até violentos. 140 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com transtornos relacionados ao álcool. E as pessoas vão levando a questão do álcool, da bebida alcoólica, vão dizer, não, mas eu só bebo ali socialmente, eu não bebo todo dia, eu só bebo uma vez ou outra, só um golinho, mas acabam entrando no vício terrível. Então, 140 milhões de pessoas estão com problemas aí, no que tange a questão do álcool. A Organização Mundial de Saúde diz o seguinte: em poucos anos, a depressão poderá superar as doenças cardíacas como transtorno de saúde com maior incidência no mundo. Olha aí que coisa. Algo tragicamente errado quando se constata que milhões de pessoas têm perdido a esperança. Fica a pergunta para você, meu amigo, a pergunta para você, minha amiga: você tem esperança? Você está seguro na esperança ou você não sabe para onde ir ou você está perdido? Para onde você vai? Virginia Woolf, ela cunhou a seguinte frase: a nossa vida é uma incerteza, um cego que revoluteia no vazio
em busca de um mundo melhor, cuja existência é apenas uma suposição. Foi a Virginia Woolf quem disse essas palavras aí. Queridos, muitos mesmo, perderam a esperança numa manhã brilhante e num futuro positivo. Muitas pessoas já pararam para planejar o futuro. E aí, agora mesmo, comércio fechando, empresas quebrando, micro, pequena empresa, empresas grandes, pessoas quebrando nesse período, em todo lugar do mundo. E cadê o sonho futuro? Uma pessoa pode viver dias sem comida, horas sem águas, minutos sem ar, mas eu e você não podemos viver um minuto sem esperança, queridos. Não podemos viver sem esperança, porque não tem sentido. Viver sem esperança complica. Para onde você vai, você não sabe para onde vai, você fica meio perdido. Armagedon. Você já ouviu falar dessa palavra? Armagedon. Um artigo publicado na revista Newsweek, um psicólogo descreveu nossos conflitos globais como um passo para o Armagedon. Ele não é o único que está preocupado com isso. Estaremos de fato à beira da última guerra mundial descrita no Apocalipse? Armagedon, a última grande guerra. Parece até título de filme, né? O que na realidade haverá no futuro? Onde encontraremos a esperança então? A esperança faz toda a diferença. Uma antiga profecia, cerca de 2.500 anos atrás, apresenta algumas respostas. Ela nos mostra um quadro da esperança sobre o que podemos ter no futuro. Olha, segura a esperança no seu coração, aperte o cinto, segura o coração, prepare-se para a viagem. Essa profecia aponta para o que virá e pinta o amanhã com cores brilhantes. Ela nos levanta e dirige o nosso olhar para o céu. O nosso olhar para cima. Não fica para baixo, mas para cima. Profecia tremenda. E a esperança faz toda a diferença. Podemos encontrar respostas para nossas perguntas olhando para a história. Olha aí, olhando para a história. Junte-se a nós numa viagem ao passado até o palácio de um antigo rei, um antigo monarca, a fim de encontrar esperança para o futuro da humanidade nessa terra. Você tem segurança, sim, em um mundo de incertezas. Você tem segurança, sim. Com certeza você tem segurança. E agora, a Babilônia era liderada ali pelo Nabucodonosor, né? O rei. Os babilônios dominaram as terras, hoje conhecidas como Iraque e Oriente Médio. De 605 a 539, a Babilônia. O grande rei Nabucodonosor, queridos, ele teve um sonho. O sonho de Nabucodonosor. Agora sim, eu gostaria que você lesse comigo a Bíblia em Daniel capítulo 2. Vamos ver alguns versos aqui de Daniel capítulo 2. Pegue sua Bíblia aí. Daniel capítulo 2, você está com a Bíblia aberta. Vamos ler aqui passo após passo esse capítulo tremendo. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então, o rei mandou chamar os magos, os encantadores e os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais foram os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não tiveres saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Até aqui tá bom, querido? Segura aí. Nós vamos voltar daqui a pouquinho para o texto. Daqui a pouquinho a gente volta a partir do versículo 7. E daqui a pouco a gente volta. Queridos, o rei teve um sonho. O monarca babilônio, ele vivia ali na Babilônia. A Babilônia era um
lugar espetacular, né? As fronteiras dilataram, o esplendor aumentaram na Babilônia, com o rei Nabucodonosor. E o rei já lá, no seu sono, e de repente ele tem um sonho. Ele acorda dominado pelo medo, apreensão e desespero, queridos. Ele sonha. E ele chama os seus feiticeiros, chama ali os seus feiticeiros, chama os seus adivinhadores, chama todos ali para relatar o sonho que ele teve. Só que, queridos, a Bíblia vai dizendo, você acabou de ler comigo, que ele esqueceu o sonho. Ele tem um sonho que ele fica totalmente amedrontado, mas ele esquece o sonho e chama ali os seus auxiliares, anote aí, por favor, anote isso: feiticeiros, cartomantes, jogador de búzio, aqueles que tomam conta das ciências ocultas. Só que esses homens, queridos, ao rei dizer, olha, eu tive um sonho essa noite, só que eu esqueci o sonho, não sei o que eu sonhei, eu queria que você me ajudasse. E agora? Esses homens que dizem que conhecem o futuro, o rei sonhou 24 horas antes e eles não souberam interpretar. Fique atento, anote isso aí. Os grandes cartomantes, videntes, feiticeiros, jogador de búzio, ciências ocultas, não souberam interpretar o sonho do rei, não sabiam o que o rei sonhou. E o rei disse assim, olha, é o seguinte, rei, fala pra gente aí o que o senhor sonhou que a gente interpreta. Falaram os magos, os feiticeiros, os caldeus, os comandantes lá de ciências ocultas, fala pra nós, rei, que nós vamos interpretar, é só o senhor falar que a gente interpreta. Ah, queridos, o rei, olha, para aí. O rei Nabucodonosor era meio bravo. Para aí. Se vocês não me derem a interpretação do sonho, não falar o que eu sonhei, não me derem a interpretação, anote o que eu vou fazer com vocês. Vou arrancar os braços de vocês, vou arrancar as pernas de vocês, vou arrancar a cabeça de vocês, vou jogar tudo, derrubar a casa de vocês, fazer tudo monturo. Tudo uma coisa só. Corpos e casas, tudo monturo, um por cima do outro. E o rei falou duramente, o pessoal tomou um susto. Eles não sabiam interpretar o sonho, mas uma coisa eles sabiam: eles estavam numa tremenda enrascada, numa tremenda furada. Mas, queridos, entre os conselheiros do rei tinha um homem chamado Daniel, homem judeu. Daniel era um judeu. Ele estava na Babilônia com os caldeus, mas ele era um judeu, estava ali servindo ao rei também. Escravo judeu, estava servindo ao rei, porque ele era nobre, né? Conhecedor, grande estudante. Ele não havia sido chamado naquele momento, mas, como ele fazia parte do conselho do rei, também ele ia ser morto também, junto com os outros, segundo o decreto do rei. Só que Daniel disse, espera um pouquinho, eu quero falar com o rei, eu quero que ele tenha um tempinho. E Daniel foi lá falar com o rei. Daniel foi falar com o rei e pediu que ele desse um tempo, que ele iria pedir misericórdia para que ele interpretasse o sonho para o rei. Queridos, observe aqui as atitudes de Daniel. Daniel parecia estar em um beco sem saída, mas observe as atitudes dele. Quando ele, Daniel, não sabia o que fazer, ele tinha certeza do que precisava ser feito. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi orar. Olha aí. Em momentos de crise, em momentos em que parece que tudo está perdido, que não tem para onde ir, oração. Lembrando que já era costume de Daniel orar. Mas no momento da crise, ele sabia que, humanamente falando, não tinha como resolver aquele problema. Mas ele foi para a oração. Anote aí. Pode haver momentos em sua vida em que o futuro seja incerto. Lembre-se, o Deus que responde à oração de Daniel também ouvirá a sua oração. Joana
José, João, Maria, Maurício. O mesmo Deus que ouviu a oração de Daniel, ouve a sua oração também. Fábio, Adriele, o mesmo Deus que ouviu a oração de Daniel, ouve a sua oração também. Basta você se prostrar diante dele e orar. Ele é o Senhor do universo e é seu Pai. Há um Deus no céu. Há um Deus no céu que cuida de você e de mim e que responde às orações. Deus interveio no momento da crise e fica a dica para você. No momento da crise, quem intervém é Deus. Os governos podem dar até um auxílio emergencial, faz a parte dele. Eu e você fazemos a nossa parte, lavamos, higienizamos a mão com álcool, usamos luva, máscara, ficamos retraídos em casa, mas no momento da crise, quem intervém é Deus. O verdadeiro interventor é Deus. Não é o exército que vai fazer intervenção, não. Quem vai intervir é Deus. Quem fará essa crise é Deus. Deus intervém no momento da crise. Naquela noite, Deus se apresenta para Daniel e revela o sonho para Daniel. E o Daniel vai até o rei e diz: há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser futuramente. Daniel 2:28. Anote aí. O Deus do céu vai fazer saber ao rei o que há de ser futuramente. Querido amigo, querida amiga, quem conhece o futuro é Deus. E você quer sabedoria? Peça a Deus que Ele te dá certamente para você conhecer o futuro. Olha só, essa frase é tremenda, é profunda. E eu e você devemos gostar dessa frase, eu gosto dela, que diz assim: há um Deus no céu. O que está passando em sua vida hoje? Olhe, a Bíblia, Daniel, de forma profunda, precisa, diz: há um Deus no céu. Ele não disse assim: talvez tenha um Deus no céu. De acordo com as circunstâncias que eu estou passando, se Deus me amasse mesmo, Ele não deixaria o rei me ameaçar de morte. Ele não deixaria eu ficar nessa condição. Se Deus me amasse, Ele não deixaria eu perder meu emprego. Se Deus me amasse, minha esposa não morria, meu filho não morria, minha mãe não morria, meu pai não morria. Se Deus me amasse, minha empresa não afundava. Se Deus me amasse, essa doença não me pegava. E as pessoas vão colocando essa situação, dizendo que pela situação que ela está vivendo, Deus não me ama, Deus não quer saber mais de mim, Deus deu as costas para mim, Deus me abandonou. Mas Daniel, em meio à crise, ele disse: há um Deus no céu, existe um Deus que está presente, existe um Deus que nunca nos abandona, mesmo no momento da crise. Deus está ao nosso lado, Deus está conosco. Você pode até fazer os seus questionamentos, e vai continuar fazendo, em meio à pandemia, em meio às coisas que estão acontecendo hoje. Muitas pessoas estão se aproximando do Senhor. Muitas pessoas estão voltando os olhos para o Senhor, virando o seu rosto para Deus, mas algumas estão indo de mal a pior, estão piorando, fazendo da sua casa um verdadeiro local de podridão, porcaria, uso de drogas, uso de bebidas alcoólicas e tudo mais. Mas alguns estão se aproximando de Deus, estão chegando, estão buscando conhecer a palavra, o futuro, através da Bíblia. Essas palavras ecoam através dos tempos para trazer boas novas de esperança para você e para mim. Há um Deus no céu. Daniel, ele afirma que Deus revela os mistérios. Não é o caldeu, não é o feiticeiro, não é o mágico, não é o mago, não é o jogador de carta, não é o espírita, não é o que senta na mesa de búzio, não é. Quem revela o mistério é Deus. Deus é quem revela o mistério. Há um Deus no céu que revela o mistério, que revela o futuro. Quer saber o futuro? Entregue sua vida a Deus que você vai conhecer. E o monarca babilônio ficou impressionado. Ele vai mostrar, Daniel falando com ele,
o que vai acontecer ao rei no futuro? Deus, ó rei, fez saber para você o esboço da história, do princípio até o final dos tempos, dos seus dias até o dia final. O sonho do rei Nabucodonosor tinha a ver com isso. O sonho do rei babilônico foi uma revelação não apenas para ele, mas para você e para mim. Daniel capítulo 2, o sonho do rei foi para o rei naquele momento, mas a interpretação envolve eu e você. Você, meu amigo, você, minha amiga, que está assistindo essa transmissão ao vivo aqui hoje. Essa profecia para você e para mim, a interpretação dela para os nossos dias. Aquele sonho nos leva a uma viagem pelo tempo e traz esperança quanto ao futuro. Ele nos conduz ao longo de 2.500 anos de história, revelando o próximo grande evento que já se mostra no horizonte. É uma profecia, queridos, de tirar o fôlego, meu amigo. É uma profecia espetacular, é uma profecia tremenda. Você está preparado para conhecer o mistério da profecia? Você está preparado para conhecer esse mistério? Então aperte o cinto, segura o coração, meu amigo, que vai ser a partir de agora. Vamos lá. O sonho revelado. Veja aí a estátua que o rei sonhou. Olha, ele sonha com uma grande estátua. Uma estátua tremenda. Uma estátua espetacular. Ele tem esse sonho. Eu quero que você agora entenda comigo esse sonho do rei sobre a estátua que o rei sonhou. Daniel 2, 31 a 33. Agora você está com sua Bíblia aberta aí, você vai estar anotando tudo aí, por causa da dinâmica do nosso tema. O profeta diz ao rei: dá para imaginar? Enquanto ouve essas palavras, o rei se inclina para a frente com total interesse. Será que você seria diferente? Você sonha uma coisa, esquece o sonho, e agora alguém disse para você, revelado por Deus, você vai saber o que vai acontecer. E a palavra de Deus diz isso. Anote os versos bíblicos para você confirmar depois. Olha, quando ele vai falando para o rei, ele fala: olha, foi isso mesmo que eu vi. Daniel não havia terminado o relato com a mesma voz calma e contida. Ele continua dizendo ao rei o que vai acontecendo. Daniel 2, 34, 35. Nabucodonosor estremece, querendo ouvir o que Daniel tem para falar. Ele fica surpreso e maravilhado com a conclusão de Daniel. A pedra que feriu a estátua se tornou grande, em grande montanha que encheu toda a terra. Foi exatamente o que eu vi, exclama o rei. Foi isso que eu vi. Foi esse o sonho que tive, no qual observei essa grande imagem. Olha aí, Daniel falando e o rei começando a ver a mente do rei, o sonho. Então segure o coração para decifrar o enigma. Se você fosse Nabucodonosor, Daniel tivesse acabado de dar a descrição exata do seu sonho, qual seria a sua pergunta? Qual seria a sua pergunta? O sonho foi esse. Você ia dizer: mas eu quero saber o que significa. Quero saber o que significa tudo isso. Eu também vou fazer a mesma coisa. Eu quero saber o que significa. Diz para mim, eu quero saber, por favor. Muitos dizem, veja bem, a profecia bíblica é apenas uma questão de interpretação individual. Uma pessoa diz o que significa isso, outra aquilo. Você nunca sabe realmente o significado real. Seria difícil dizer isso quanto à profecia, pois Daniel a explicou em termos muito claros ao rei Nabucodonosor. Algumas pessoas fazem profecias estranhas por aí, que não tem nada a ver com a palavra, mas Daniel foi seguro, claro, dizendo o que está na palavra escrito, na palavra de Deus revelado por Deus. Saiba que Deus deixou, ou melhor, saiba que Deus não deixou o significado da profecia para a imaginação humana ou para meras adivinhações. Anote isso aí. A profecia não é para a imaginação humana. Não é de particular elucidação que o ser humano inventa lá e não. A profecia é a palavra segura de Deus. A palavra segura é o Senhor que dá a segurança da profecia. Daniel 2,36. Analise essas palavras. Este é o sonho e também a sua interpretação. Nós diremos ao Senhor. A Bíblia, nova versão internacional. Nós diremos ao rei
Nossa, mas não foi Daniel que falou ao rei? Mas quem foi que deu a interpretação ao Daniel? Quem deu a interpretação ao Daniel foi Deus. Então, Deus, Daniel e Deus, né? Deus e Daniel. Daniel diz, nós daremos a interpretação, e aqui está no verso 37, pega isso aí, anote aí. O verso 37, tu, ó rei dos reis. Ele quer dizer naturalmente do rei, do reinado dele, né? Nabucodonosor e o seu reinado, a Babilônia, rei dos reis. Tu és a cabeça de ouro, começa a interpretação, anote aí. Tu és a cabeça de ouro. Verso 38 do capítulo 2. Não precisamos adivinhar o que a cabeça de ouro representa, porque Deus, por intermédio de Daniel, nos diz claramente. Eu quero que você veja isso aqui, interessante, se você conseguir ver aí. O sonho do rei Nabucodonosor, passo após passo, olha só. Cabeça de ouro, Babilônia, que durou do ano 605 a.C. a 539 a.C. Nabucodonosor, representante do Império Babilônico, era a cabeça de ouro da estátua. Babilônia dominou o mundo dos anos 605 até 539 a.C. O ouro era um simbolismo muito bem apropriado para a Babilônia. Segunda parte aí do sonho do rei, a Medo-Pérsia. Ciro repatriou os povos deslocados e restaurou os templos e os santuários religiosos pela Mesopotâmia e em outros lugares da região. A Medo-Pérsia de 539 a.C. a 331 a.C. A Grécia de 331 a.C. a 168 a.C. O terceiro reino após a Medo-Pérsia foi a Grécia de Alexandre o Grande. Isso está na história, queridos. Este império está representado na estátua pelo ventre e quadril de bronze. O próximo reino é Roma, que foi de 168 a.C. a 576 d.C. O quarto reino mundial, representado na estátua pelas pernas de ferro e os pés de ferro e barro, foi Roma dos Césares. Jesus nasceu e morreu sob a jurisdição de Roma. Queridos, que coisa tremenda! Então Deus descerra aí o sonho para o rei, e agora o Daniel começa a falar da história desse sonho que o rei teve. Inspirado por Deus, Deus deu a ele a interpretação. O reino de ouro. O ouro era um excelente símbolo para a Babilônia, um luxuoso império com uma capital magnífica. Queridos, Daniel falou que Babilônia passaria, mas Babilônia, com a sua magnificência, a sua potência, do ponto de vista humano, não tinha como Babilônia passar. Babilônia era muito imponente, era uma cidade espetacular. Em Babilônia havia mais de 200 templos dedicados a divindades pagãs. O templo, tinha um templo lá, que tinha aproximadamente 100 metros de altura. O templo de Bel-Marduk. Olha aí, 100 metros de altura, será que é alto esse negócio? As paredes desse templo eram recobertas de azulejos azuis esmaltados. Tudo em seu interior era banhado a ouro. Alguém calculou que só no altar havia 18 toneladas de ouro. Era uma cidade muito bem fortificada, 2 muros altos com largura suficiente para que 2 carruagens passassem lado a lado. Imagine aí 2 caminhões passando lado a lado ali. Era da espessura de uma estrada de rodagem, um muro de Babilônia. Uma coisa tremenda, espetacular. A cidade tinha entre 16 e 18 quilômetros de circunferência. O rio Eufrates passava pelo meio da cidade, fornecendo suprimento de água fresca. Eita! Babilônia abrigava os famosos jardins suspensos, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Dispostos em terraços, esses espetaculares jardins eram ornamentados com flores, plantas, arbustos e árvores trazidos do Oriente Médio, a Babilônia. Os portais da Babilônia. A porta de Está foi a 8ª porta da cidade mesopotâmica da Babilônia. Foi construída por volta do ano 575 a.C.
por ordem do rei Nabucodonosor II, do lado norte da cidade. Coisa tremenda, queridos. O reino de prata, o segundo reino, a Medo-Pérsia. A referência à prata faz alusão a uma característica importante deste reino, pois os persas usavam a prata em seu sistema de tributação, de acordo com Heródoto. Heródoto, um homem que cuidava da história ali, um historiador. Os sátrapas deveriam pagar o tributo imposto sobre eles com prata. Pagava com prata. A imagem do sonho de Nabucodonosor tinha a cabeça feita de ouro, representando a Babilônia, porém não era toda de ouro. A cabeça dourada era seguida do peito, dos braços de prata. Para total espanto do rei, Daniel explicou que Babilônia seria destruída. Olha só. A imponente cidade seria destruída e outra nação se levantaria para dominar o mundo. A nação dos Medos e Persas. Eles conquistaram Babilônia em 539 a.C., mantendo sua supremacia até 331 a.C., período correspondente ao peito e braço de prata da estátua do rei Nabucodonosor. Como a grande Babilônia caiu ante o reino dos Medo-Persas, como é que Babilônia passou? O 5º capítulo do livro de Daniel registra que o rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, isso é Daniel capítulo 5, ele fez uma grande festa para 1000 pessoas, para 1000 dos seus grandes, e ali naquela festa, todo tipo de imoralidade era cometido ali. Imagine uma festa com 1000 pessoas, com bebida à vontade, banda ali tocando a música, mulheres da Babilônia com os seus adereços, festa para se embriagar, bebedeira total. Capítulo 5 de Daniel, Belsazar, e na sua ação contra Deus, ao se levantar contra Deus, naquela mesma noite, os Medos e Persas invadiram Babilônia. E naquela noite uma misteriosa mão apareceu e disse o seguinte: apareceu na parede uma mão misteriosa e foi escrevendo: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Daniel 5, 25. E aí, os sábios de novo foram chamados, não conseguiram interpretar, mesmo lendo a escritura, que era em aramaico, não conseguiram interpretar. Daniel foi chamado, ele já deveria ter nesse período uns 85 anos. E a profecia, ele foi dizendo: Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, ó Belsazar, e entregue aos medos e aos persas. Passou Babilônia. Quem foi o general persa que comandou seus exércitos contra a Babilônia? Deus apontou Ciro. Aqui, ó, eu quero que você anote isso aqui também, é espetacular. Deus apontou Ciro, o general persa, que atacaria a Babilônia antes de Ciro nascer. A profecia, não estou lhe falando que a profecia é segura, porque ela é. Antes de Ciro nascer, Deus disse que Ciro tomaria Babilônia. Essa profecia está registrada, anote aí. Essa profecia está registrada em Isaías 45, versículo 1. O livro de Isaías foi escrito por volta de 680 a.C. O ataque à Babilônia viria em 539. Sabe quantos anos? Sabe quantos anos antes de acontecer a profecia, Deus trouxe a profecia? 140 anos antes de acontecer, Deus revela o nome do homem que conquistaria a Babilônia. Conquistaria a Babilônia. Entende? Deus, ele dá-lhe o nome desse homem 140 anos antes da profecia, ainda dá o nome. Coisa tremenda. As palavras do famoso cilindro de Ciro. O cilindro de Ciro é um antigo registro. Queria que você visse. O cilindro de Ciro é um antigo registro inscrito em argila, encontrado nas ruínas de Babilônia. Ele confirma que Ciro era o governador persa que atacou Babilônia, exatamente como a profecia de Isaías havia predito.
É um registro extraordinário, proveniente do próprio território de Babilônia, que testifica o cumprimento tremendo e preciso da profecia, queridos. Que coisa tremenda! E agora vem o reino de bronze. O reino de bronze é a Grécia. O bronze era símbolo adequado para a Grécia, assim como o ouro era símbolo adequado para a Babilônia. Daniel 2,39 diz que depois do reino de prata, representado pelo Império Medo-Persa, haveria um terceiro reino de bronze. Seu período corresponde de 331 a 168 a.C. Esse reino é descrito historicamente pelo Império Grego, que é representado pelo general greco-macedônio Alexandre o Grande, de 331 a.C., após derrotar os territórios da Fenícia, Palestina e Egito. Ele venceu também os Medo-Persas. Com apenas 30 anos de idade, o desejo de Alexandre era unir o mundo por meio da cultura, língua e filosofia grega. É possível ver reflexões de seu trabalho até hoje, né? Filosofia grega aí, você conhece a Grécia, né? Por que Deus escolheu o bronze para representar a Grécia? Segundo o historiador Heródoto, a armadura de bronze dos soldados gregos contrastava tremendamente com a simples vestimenta de tecido que usavam os soldados medo-persas. Certo? Até o historiador ali está falando a favor da profecia. Por que Deus escolheu o bronze para representar a Grécia? Vá anotando isso aí. O indício de que a profecia não falha foi a tentativa de Alexandre de reconstruir a torre do templo de Babilônia. No entanto, ele morreu subitamente, possivelmente debilitado pela malária e vencido pelo álcool. Assim, seu projeto foi abandonado e cumpriu o que havia sido escrito em Jeremias. Anote aí, por favor. Jeremias 51, 37, no qual dizia que a Babilônia seria montões de ruínas e não haveria nela quem habitasse nela. A profecia segura. Mais uma vez, a história confirmando a profecia. Todo aquele que entende a Bíblia precisa ser um historicista. Se você não for um historicista, você nunca vai entender a Bíblia. O reino de ferro, considerando a realidade histórica, o exército romano realmente era de ferro. Espada, escudo, armadura, capacete e lança, tudo era feito de ferro. Mas Daniel aponta para além do material em si. O ferro também simboliza firmeza, versículo 41 do capítulo 2, em um comportamento que a tudo quebra e esmiuça, versículo 40. O que descobrimos até agora sobre a antiga profecia de Daniel? Antiga porque 2.500 anos atrás. Cada aspecto da profecia bíblica foi cumprido com precisão. Roma governou de 168 a.C. até 476 d.C. A força do império estava também em sua forma de governo. Além de ser a primeira república da história, teve um sistema administrativo que tornava possível controlar, mesmo de longe, até os povos mais diversos, queridos. Os romanos uniram seu império com um sistema de estradas, cultos aos seus deuses, sua cultura e um exército forte e implacável, que imediatamente suprimia qualquer oposição, sendo assim um legítimo governo com mão de ferro, como dizia a profecia. No famoso livro Declínio e Queda do Império Romano, Edward Gibbon escreve o seguinte, ou escreveu: as imagens de ouro, prata ou bronze que poderiam servir para representar as nações e seus reis foram sucessivamente despedaçadas pela monarquia de ferro de Roma. Olha aí. Não é impressionante, queridos? Que o historiador use as mesmas palavras da Bíblia para descrever as pernas de ferro? Impressionante, não é verdade? Que coisa maravilhosa. Que bom que você está aqui conosco, aprendendo essas coisas. O reino dividido. A associação entre barro e ferro é um fato particularmente significativo e representa de forma apropriada esta fase da profecia, pois ocorre logo depois de um período caracterizado por sua unidade.
O que ocorreria depois em Babilônia? A cabeça de ouro, Pérsia, o peito e braço de prata, Grécia, as coxas de bronze e Roma, as pernas de ferro. Segundo a revelação profética, o que aconteceria com esses reinos aí? Reinos nossos aqui desse mundo? Pela lógica, tentaríamos adivinhar a resposta, prevendo possivelmente a continuidade do processo. Talvez outras nações descritas por outros metais se levantariam. O mais lógico seria supor que depois de 4 nações governantes, haveria uma quinta, sexta, sétima e assim por diante. A marcha da história continua, mas aqui ocorre uma surpresa, note aí. Ocorre uma surpresa aqui. Roma seria conquistada por um quinto império? O que é que você acha? Roma seria conquistada por um quinto império, já que ela, quarto império aqui na profecia? Não. Na realidade, ela foi despedaçada e dividida. Foi exatamente isso que o sonho de Nabucodonosor predisse. O ferro não foi seguido por outro metal poderoso, mas por pés e dedos de barro e de ferro. 2 coisas que nunca permanecerão ligados. Ferro e barro não se ligam, não se mantêm ligados. Daniel 2,41 declara: quanto aos pés e aos dedos dos pés, que o Senhor viu, que eram em parte de barro, de oleiro e outra parte de ferro, isso significa que será isso um reino dividido. É o sentido da mistura do ferro e barro, dos pés e pernas da estátua, está dizendo que isso seria um reino dividido. E vamos entender por que desse reino dividido. A Bíblia predisse que o Império Romano seria dividido e nunca mais seria restabelecido. Nunca mais. Um olhar retrospectivo confirma isso. Realmente, desde a queda de Roma, a região ocupada pelo Império não possui unidade de acordo com o profeta. Jamais terá, jamais teria. Daniel 2, 42 e 43. Tribos bárbaras, vindas do norte, atacaram o Império Romano, partindo-o em pedaços. Os francos conquistaram a região, hoje conhecida como França, e ali se estabeleceram. Os anglo-saxões invadiram a Inglaterra. Os alemanos ocuparam a Alemanha. Os zérulos se ocuparam da Itália, ou apossaram da Itália. Os visigodos dominaram a Espanha. Os suevos se estabeleceram em Portugal. Os vândalos no norte da África. O antigo Império Romano foi dividido exatamente como a profecia havia prenunciado. Queridos, isso não mexe com o seu coração? Isso não mexe com sua mente? É preciso ficar atento para essas coisas. O mapa da Europa de hoje reflete em parte essas antigas divisões. Embora as fronteiras entre os países tenham sofrido alterações por causa de guerras ao longo dos séculos, a divisão da Europa ainda reflete a precisão dessa antiga profecia, né? Depois você dá uma olhada no mapa, na França, embaixo a Itália, Reino Unido, Mar do Norte e várias outras partes aqui desse mapa. Espetacular, queridos, tremendo, maravilhoso. A profecia é precisa. Hoje é só o primeiro tema, viu, dessa série espetacular. Fique atento, vai ser maravilhosa a nossa viagem. A profecia bíblica se cumpre diante dos nossos olhos, exatamente como a Bíblia predisse, queridos. Não tem titubear na palavra bíblica. A palavra bíblica, a profecia é segura, não tem erro nela. Se você não crê nisso, essa noite é preciso mudar. É preciso você ter uma atitude diferente, um olhar diferente a partir de hoje para a profecia bíblica. O livro de Daniel predisse que
Babilônia dominaria o mundo, e assim foi. Anote aí. Ele declara que outra nação, a Medo-Pérsia, conquistaria a Babilônia e seria derrotada depois. E isso se cumpriu. Mais de 140 anos antes, Ciro fora citado como general persa que atacaria a Babilônia, e assim aconteceu. De acordo com essa profecia bíblica, ele atacaria após secar o rio, e foi exatamente o que ocorreu. As comportas do rio Eufrates seriam abertas diante dele, para que seu exército entrasse na cidade. Mais uma vez, isso aconteceu. Ciro era um grande estrategista. Como o rio passava por dentro da cidade, ele desviou o curso do rio e entrou por baixo ali dos muros e tomou Babilônia de assalto. Ninguém esperava, já que era tão imponente a Babilônia. A nação que viria a seguir era a Grécia, sob o comando de Alexandre. A profecia se cumpriu. Alexandre derrotou a Medo-Pérsia e de fato tentou reconstruir Babilônia, mas ele fracassou, porque a profecia disse que Babilônia jamais seria reconstruída. O Império Grego cairia e Roma governaria como uma monarquia de ferro. A profecia acertou de novo. Depois disso, o Império Romano seria dividido sem que fosse conquistado por um quinto império. Um quinto império de governo mundial? Não seria. Isso está registrado na história. Famílias reais e governadores da Europa tentaram unir o império novamente por meio de casamentos entre si, mas eles nunca obtiveram sucesso em seu objetivo de reunificação. Mas por que não tiveram sucesso? Por quê? Responda para mim aí. Eu vou esperar um momentinho para você responder para mim. Porque eles tentaram se unir em um só povo, em um só império, e não conseguiram? É isso mesmo, porque a profecia disse que eles não se uniriam novamente. Houve muitas tentativas para tentar unir a Europa. Muitas tentativas houve. Carlos V, o Duque de Borgonha, tinha grandes ambições e restabeleceu o Sacro Império Romano como a mais poderosa força religiosa e política do mundo do século XVI. Ele uniu o Sacro Império Romano com o Império Espanhol no desejo de conseguir uma monarquia universal. Mas o intento dele, por fim, fracassou. Deu erro. Não deu certo. Carlos Magno também tentou unir a Europa no 8º século e início do 9º século. Ele também chamou o seu reino de Sacro Império Romano. Obteve sucesso em reunir boa parte da Europa, mas nunca pôde realizar o seu objetivo. Por quê? Vai respondendo aí. Em suas Lectures on Modern Story, palestras sobre história moderna, escritas não muito tempo depois disso, Thomas Arnold declarou, declaração profunda: qual foi o principal adversário desse tremendo poder? Quem o estudou, resistiu a ele e o derrotou? Nada e ninguém, a não ser a direta intervenção de Deus. Que frase profunda, bem cunhada. No século XX, o líder alemão Adolf Hitler, ele fixou-se olhando a conquista de toda a Europa. Ele disse: um povo, um império, um líder. Mas foi derrotado, assim como predisse a profecia. Assim como a profecia predisse, queridos, Adolf Hitler foi derrotado. 2.500 anos se passaram. Muitas tentativas foram feitas para unir toda a Europa por meio de casamentos, alianças políticas, guerras e tratados econômicos. Mas nenhuma dessas tentativas teve sucesso permanente. Nenhuma. Por quê? De novo eu pergunto, nenhuma tentativa deu certo. Por quê? A Bíblia diz. Ao rever esses grandes cumprimentos da profecia bíblica, podemos adquirir uma perspectiva do tempo e da história que não é encontrada em nenhum outro lugar, senão na Bíblia.
Tudo o que essa impressionante profecia predisse foi cumprido, exceto uma coisa. Antes de eu comentar, eu quero te dizer, se você faz parte daqueles que rejeitam a palavra do Senhor, que rejeitam a Bíblia, que rejeitam esse livro, essa noite eu faço um apelo para você. Não faça isso. Tome esse livro em tuas mãos, leia-o, coloque em prática em sua vida o que está escrito nele, e você será feliz. Você saberá de onde você veio, onde você está e para onde você vai. Estamos vivendo, queridos, justamente no auge da história, os momentos finais da profecia. Estamos no momento final da profecia. O reino eterno. Jesus é a rocha. Daniel 2, 44 e 45. Jesus, ele é a rocha que traz vida ao coração, já dizia Alessandro Samadelo. Alguma parte do sonho do rei que não foi cumprida? Sim. A última parte da profecia ainda está no futuro. Todo o restante, até aqui nós falamos de história, mas agora o profeta descerra a cortina do futuro. Todo o restante aconteceu exatamente como foi predito. Assim podemos ter confiança absoluta no fato de que essa última parte será cumprida assim como as demais foram. Mesmo que você não perceba, isso é importante, pois afeta a sua vida e a minha. Por mais que você não queira participar dessa coisa, por mais que você queira dizer que você quer ficar de fora, não, eu não quero. Eu não quero nem para a esquerda, nem para a direita, eu quero ficar no meio, eu não quero participar disso aí. Não tem jeito, você faz parte, você está envolvido. Daniel interpreta a conclusão da profecia desta maneira. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Essa pedra feriu a estátua nos pés de ferro e de barro. E esmiuçou. Depois disso, a pedra se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Daniel 2, 35. Que pedra é essa, queridos? Qual é essa pedra? A pedra não é uma bomba nuclear que vai exterminar toda a civilização, não é? Também não é um desastre natural ou um meteoro que destruirá a vida neste planeta. Essa profecia se refere a Jesus, que voltará à terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Confira lá em Apocalipse 19, 11 a 16. Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. No surgimento e queda das nações, Deus tem o destino deste mundo em suas poderosas mãos. Ele está no controle. Em breve a pedra cortada sem mãos humanas, que é o divino, poderoso e eterno reino de Jesus Cristo, virá. Esse reino esmiuçará e consumirá todos esses reinos, reinos terrenos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Alguns pensavam que esse reino era a igreja cristã, mas não foi a igreja cristã. Ele fala no dia desses reinos, nos reinos que surgiriam das ruínas de Roma, surgiria um reino que jamais seria destruído. A maior de todas as promessas, Apocalipse 3:11, esse eu quero que você pegue aí. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Apocalipse, o livro da esperança, o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Esse eu quero que você leia comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Pegue aí, por favor. Apocalipse 3:11, venha comigo. Olha o que diz a palavra do Senhor, a palavra de suprema autoridade. Venham sem demora, conserva o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Eis que venho sem demora. Promessa da palavra de Deus, Apocalipse 3:11. O Senhor vem,
É promessa tremenda, promessa espetacular. Ele em breve voltará. Um dia a enfermidade, o sofrimento e o pecado terão um fim, queridos. Anote isso aí. Pega essa esperança no seu coração. Aperte o cinto, segura o coração. Um dia não haverá mais guerra, nem preocupações, nem necessidades. Um dia não haverá mais doenças, nem desastres, nem mortes, queridos. Que coisa tremenda. Um dia não haverá mais nuvens de tristeza, desapontamento, devastação, desânimo, não haverá mais. A Bíblia diz que não haverá mais noite, porque veremos face a face aquele que deu a vida para nos salvar e viveremos para sempre com Ele. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Que promessa é essa, queridos? Que promessa poderosa. Essa é a única notícia incrivelmente boa. Em um mundo de incertezas, em um mundo de total incertezas, Ele nos dá segurança. Deus tem um plano para esse planeta. Em um mundo de desesperança, há esperança, pois certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Daniel 2,45. Escute essa música. Execução em massa na China. Mais de 1.000 mortos em apenas 3 meses. Aumentam os conflitos entre fazendeiros e sem terra. Doentes terminais viram cobaias humanas na busca da cura da AIDS. As guerras e a violência na cidade causaram desemprego em massa. Pesquisas mostram que a violência no Brasil pelo atinge as Não há esperança alguma para um mundo
Deus seja louvado. Queridos, e agora? O que você vai fazer? O que você vai fazer após ouvir essa poderosa mensagem? Queridos, tudo que Deus predisse no passado aconteceu. E você acha que o reino de Deus não vem? Vem. E ao expor a poderosa palavra, Deus quer fazer um apelo para você. É um chamado de Deus. O apelo são palavras humanas dando vida ao chamado de Deus. Quando a palavra de Deus é exposta, ela não é à toa, não é para entretenimento. É para que você tome uma decisão ao lado dele. E que decisão você vai tomar nesse momento? Após conhecer a profecia, o futuro do mundo, que decisão você vai tomar? Decida-se, assim como Daniel, a orar a Deus. Decida-se a estudar a palavra de Deus. Decida-se a viver preparado para a volta de Jesus e morar para sempre com Ele. Você quer isso? Você quer viver ao lado de Jesus? Deixe uma mensagem, faça um gesto. Aí onde você está na sua casa, talvez você esteja na cama, na poltrona, você está desesperançado, quebrado. Deus está chamando você para te dar a segura esperança. O que você vai fazer? Você quer fazer uma entrega da sua vida a Jesus? Faça isso agora. Faça isso agora, enquanto nós oramos. Querido Pai, aqui está, Senhor, os seus filhos, Pai. Filhos que estão tomando decisões ao seu lado, Senhor. Após ouvir a poderosa palavra de Deus, após ouvir a certeza e firmeza da profecia, eles estão entregando a vida ao Senhor. Por favor, Pai, ajude-os. Restaure a esperança para aqueles que estão quebrados, quebrantados, desesperançados. Restaure a certeza, ó Pai, para aqueles que estão totalmente sem certeza. Nós percebemos nessa noite que a Tua palavra é a plena certeza. A profecia é segura, não tem erro na profecia, não tem titubeação na profecia. A profecia é precisa, diz onde está, o que vai acontecer. Por favor, Pai, ajuda-os aqueles que estão passando pelo vale da sombra da morte. Ajuda-os, passa com eles para que eles passem por esse momento e avancem. Senhor Deus, eu peço para todos os nossos amigos que estão acompanhando a esperança, a certeza e também a bênção. E digo assim, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o rosto e nos dê a paz. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Queridos, amanhã o tema especial é esse: sinais da última crise. Amanhã, a partir das 8 da noite, eu estarei aguardando em oração até o nosso próximo encontro. Nosso próximo encontro é amanhã, a partir das 8 horas da noite. Compartilhe com seus amigos, convide os familiares, aproveite esse momento que você está na sua casa, participe, compartilhe, chame as pessoas para que possam ouvir cada vez mais da esperança nesse mundo em crise. E amanhã, os sinais da última crise. Participe conosco. Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã. Um forte abraço. Execução em massa na China.
Mais de 1.000 mortos em apenas 3 meses. Aumentam os conflitos